Gálatas, capítulo 6, do versículo 1 ao 10. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Queridos, a necessidade do cuidado de Deus. E tenho refletido sobre esse assunto, principalmente num tempo que temos vivido, em que as pessoas têm se perdido num individualismo muito grande. A globalização, ela tem trazido uma competitividade. E isso, infelizmente, não está só na sociedade externa, como também na comunidade interna. E quando falo sobre comunidade interna, eu reflito sobre família, como sendo a célula máter da sociedade, eu reflito sobre igreja, eu reflito sobre cidades e até mesmo sobre a nação na qual nós estamos vivendo e dentro da qual nós estamos nos relacionando. Nação é um tema que traz desafios, nação é um tema que traz para nós propostas. Agora, nós poderíamos vir pensando de uma forma mais específica, a nível social, e nós com certeza chegaríamos dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família. E é nesse ponto que o apóstolo Paulo quer que nós cheguemos, porque aquilo que a igreja, por exemplo, do Senhor Jesus é reflexo daquilo que as famílias que compõem esta igreja são. Aquilo que a tua família reflete enquanto um coletivo, é reflexo daquilo que você, enquanto parte dessa família, vive e é dentro dela. Assim, irmãos, nós percebemos que existe uma tarefa em comum a todas as pessoas que querem viver em comunidade, ou seja, que precisam desse senso comum. E essa tarefa que é comum a todos nós se chama cuidado. Todos nós precisamos cuidar uns dos outros. Muitas pessoas têm se preocupado muito com o cuidado pessoal, o cuidado da sua saúde, do seu corpo, do seu físico, o cuidado do seu emocional, do seu espiritual. E depois começam às vezes a perceber a necessidade de cuidarem dos seus relacionamentos. E se existe alguma coisa que tem atrapalhado esses relacionamentos e, portanto, inspira cuidado, se chama defeitos. É aquilo que nós temos uma tendência a olharmos para o outro, procurando os defeitos do outro. É aquilo que no outro mais nos chama a atenção. É aquilo que faz com que o outro às vezes se destaque com relação a nós, ou que faz com que a gente veja diferenças do outro em relação à nossa própria vida. Mas, ao contrário disso, daquilo que nós percebemos no outro, existe algo que é comum a nós também. O mesmo defeito que nós vemos no outro, também existe em nós. Até porque a palavra defeito significa imperfeição ou deformação. Então, ter defeito significa não ser perfeito, ou ter passado, ou ter sofrido por algum processo de mudança de forma, ou seja, deformação ao longo do tempo.
Você, hoje, por exemplo, dentro do seu relacionamento conjugal, não é mais a pessoa que era quando você conheceu o seu cônjuge, até mesmo antes de ser cônjuge. A vida foi causando transformações, causando deformações em você. Então é natural que todos nós tenhamos defeitos. Mas normalmente a gente olha muito para o defeito que está no outro, para a deformação que o outro sofreu. E a gente não consegue enxergar que o outro é espelho nosso. É um reflexo daquilo que também acontece, que aconteceu na nossa própria vida. Então, quando nós compreendemos assim, passamos a olhar os defeitos dos outros como sendo algo natural. Algo que dentro de um processo nós poderíamos conceituar como a consequência. E aí eu prefiro substituir a palavra defeito pela palavra fragilidade. Porque se o defeito é a consequência, é o que aconteceu, a fragilidade que o outro tem, que eu também tenho, é a causa de tudo isso. E a Bíblia nos ensina especificamente a olharmos para as fragilidades do outro. Aquilo que na vida do outro, por exemplo, pode ser uma precariedade. E isso existe também em nós. E quando nós tratamos das fragilidades, nós evitamos as consequências que são os defeitos. E quando nós pensamos nesse tratamento mútuo, irmãos, nós estamos falando de uma dinâmica, de uma sinergia, que faz com que, dentro, por exemplo, de uma família ou de uma comunidade, as pessoas tratam umas das outras. As pessoas cuidam umas das outras. Existe uma tendência nossa, por exemplo, de julgarmos os outros, ou de pré-julgarmos as pessoas, sempre olhando para os seus defeitos. Mas nós precisamos nos deparar com uma verdade, que o defeito que está no outro, deformidade, também acontece conosco. Nem sempre é o mesmo defeito, mas defeito existe em todos nós. Mas nós precisamos lutar para desenvolvermos relacionamentos saudáveis. Nós precisamos cultivar, por exemplo, esse cuidado que a palavra de Deus diz que nós devemos ter uns pelos outros. E a primeira atitude que eu penso nessa direção é que esse cuidado precisa ser exercido também no nosso olhar. E não deixar que o nosso olhar se transforme num pré-julgamento ou num julgamento acerca da outra pessoa. Lá em Mateus, no capítulo 7, logo no início, Jesus está falando assim: não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão também julgados. E a medida que vocês usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do teu irmão e não se dá conta da viga, da trave que está em seu próprio olho? E aí Jesus faz uma outra pergunta: como que você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco que está no seu olho, quando ainda existe uma viga, uma trave dentro do próprio olho seu? Jesus chama essa pessoa de hipócrita. Ele diz assim: hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você poderá ver claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Se a gente olhar para esses 5 versículos do capítulo 7 de Mateus, quando Jesus aborda essa questão do relacionamento, mas especificamente do julgamento que um faz acerca do outro, o que Jesus está nos ensinando é justamente isso, irmãos. Defeitos todos nós temos. O cisco que a gente vê no olho do outro é um defeito que a gente observa. Às vezes nós estamos pior do que o outro. Estamos carecendo de um cuidado maior do que o que nós vemos como necessidade na vida do outro. Então o que Jesus está propondo é: aceite a condição de que você é um ser igual ao outro e que também precisa do cuidado que o outro precisa. Se você não pensar assim, se você não enxergar a sua vida assim, você vai estar incorrendo num pecado chamado hipocrisia. E muita gente tem vivido nesta lama.
Hipócrita é aquela pessoa que sabe da verdade, mas prefere viver na mentira. Uma vida de ilusão. Hipócrita é aquela pessoa que sabe que precisa de cuidado, por exemplo, e não assume isso. E não se submete ao cuidado, não só de Deus, como também do outro. Todos nós temos uma tendência humana, natural, olhar para o outro como um observador e fazer algum tipo de julgamento. Agora nós temos que ter cuidado com esse julgamento. Porque Jesus fala, a mesma medida que nós usarmos para julgar o outro, é a medida que será usada para julgar a nós mesmos. Versículo 5, quando ele diz, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para poder tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Eu percebo que quando Jesus diz, então você verá claramente, ou seja, ele está movendo a sua atenção para a maneira como a gente pode ver, até mesmo para operar, intervir na vida do outro. Ele diz assim, você verá claramente, ou seja, ver de uma maneira clara, isenta, irmãos, de tantos erros, de tantos preconceitos que às vezes a gente usa. Às vezes até mesmo na vontade de querer fazer o bem, de fazer uma intervenção positiva, a nossa maneira míope de olhar para o outro nos impossibilita de abençoar o outro. Uma maneira carregada de preconceito, carregada de estigmas. A igreja do Senhor Jesus precisa se livrar de tudo isso. Jesus fala, e então você verá claramente para poder tirar o cisco do olho do seu irmão. O que isso significa? Para fazer o bem, é preciso que você também esteja bem. Não necessariamente inteiramente bem, porque é improvável que todos estejam totalmente bem, mas naquilo que você se propõe a fazer para ajudar o outro, você precisa estar bem. A gente precisa cuidar da nossa vida, mas a gente precisa cuidar da vida do outro também. Dentro dessa direção, a gente percebe que todos nós temos essa mesma necessidade, então, de sermos cuidados. E esse cuidado nem sempre virá de Deus especificamente ou diretamente. Mas eu tenho aprendido na vida cristã que, na maioria das vezes, quando Deus quer agir sobre a vida de alguém, Ele usa outra pessoa. Então, se hoje você está precisando do cuidado e você reconhece isso, comece a identificar, a procurar, a observar e a identificar ao seu redor quem são as pessoas a quem Deus tem direcionado para cuidar de você. Porque você pode contribuir dentro desse processo, porque às vezes, irmãos, até mesmo a pessoa a quem Deus tem direcionado para cuidar de você, essa pessoa ainda não enxergou especificamente isso. Então, às vezes a gente assume um papel muito passivo. Senhor, eu estou carecendo de uma intervenção tua na minha vida. E a gente então fica parado esperando essa intervenção de Deus. O livro de Provérbios diz que aquele que fica a esperar a chuva nunca semeará, e aquele que fica a observar o vento nunca colherá. É uma palavra de sabedoria que a Bíblia nos traz, que nos leva, ou que nos move a uma ação, a uma atitude. E eu devo agir no sentido daquilo que Deus tem apontado como uma direção para mim. Eu posso ajudar o meu irmão a me ajudar, e eu devo fazer isso. Normalmente a gente fica de uma forma passiva, inerte, esperando que caia do céu a solução para o nosso problema. Então eu quero dizer para o irmão, você pode contribuir dentro desse processo do seu tratamento, procurando identificar qual a pessoa ou quais as pessoas que Deus tem colocado perto de você para te abençoar. E facilitar esse processo de relacionamento para o seu próprio crescimento. No texto que nós lemos no início, Gálatas 6, e aí a gente retorna a ele, Paulo diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, ou seja, vocês que já têm vida cristã, já estão há tanto tempo, por exemplo, na igreja,
Vocês deverão restaurá-lo, mas com mansidão, preste atenção. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado e não venha cair no mesmo erro que o outro caiu. E aí no versículo 2, Paulo fala uma palavra tão linda, irmãos. Ele diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim, dessa maneira, cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, diz o apóstolo Paulo. Cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. E ele conclui dizendo: pois cada um deverá levar a própria carga. Os irmãos olharem o versículo 2 e o versículo 5, talvez você possa incorrer no erro de pensar que está havendo uma contradição bíblica. Primeiro o apóstolo Paulo diz: levem os fardos pesados uns dos outros. E depois ele diz: cada um deverá levar a própria carga. Para a gente compreender isso, a gente precisa olhar as palavras originais do grego. Nesse momento em que Paulo diz: levem os fardos pesados uns dos outros, ele usa a palavra grega baros, que significa coisa pesada. E quando ele se refere à carga, ou seja, cada um deverá levar a sua própria carga, ele usa a palavra grega fortion, que significa a carga que se carrega, independentemente do peso que ela tem. Então, quando ele se refere a você levar o fardo pesado do teu irmão, ele está dizendo: olha para aquilo que está sendo pesado a ele, olha para aquilo que está dificultando ele de viver, olha para aquilo que está tirando a alegria dele, e contribua, de repente se ofereça, pode ser até o seu ouvido, pode ser um ombro amigo, seja alguém que se aproxime, porque é difícil você ajudar alguém, é difícil você levar a carga de alguém, ou parte dessa carga, ou seja, aqui na palavra fardo, sem você se aproximar dessa pessoa. Talvez esse seja um ponto em que a gente tem encontrado maior dificuldade nos dias de hoje. A violência está tão grande que a gente se preocupa e às vezes a gente quer se proteger, se autoproteger, e a gente não se aproxima. Mas se a gente for olhar para a Bíblia, a gente vai perceber, irmãos, que violência não é nada de hoje tão somente. No tempo de Jesus já havia isso, e as pessoas já usavam isso como desculpa para não se aproximarem. Olha para a parábola do bom samaritano. O sacerdote e o levita não pararam para ajudar aquele homem que estava caído à beira do caminho. Por quê? Alguns teólogos contextualizam e dizem assim: olha, provavelmente ficaram com medo de ser uma emboscada, então eles passaram de largo e não se aproximaram e, portanto, não puderam ajudar. Mas um samaritano arriscou sua vida, saiu da sua zona de conforto, mudou a sua trajetória, interrompeu a sua agenda. E essa parábola foi contada como quem diz: não há desculpa para nós deixarmos de fazer hoje aquilo que Jesus já dizia e continua a dizer que nós temos que fazer: ser o próximo do outro. Até porque eu compreendo que quando nós estamos imbuídos dentro do propósito de Deus, de servirmos ao Senhor, de fazermos aquilo que Ele tem designado para nós fazermos, nós podemos contar com a proteção que vem dos céus, amém? Deus nem sempre estará conosco, irmãos, quando nós estivermos fazendo somente ou tão somente aquilo que é vontade nossa. Mas é certo que Deus estará sempre conosco quando nós estivermos fazendo aquilo que Ele mandou que nós fizéssemos. E cuidar do outro, levar o fardo pesado do outro, é cumprir a lei de Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Eu preciso identificar qual é o peso do meu irmão. Eu olho para a vida de Jó, a experiência que aquele homem teve, estava pesado demais o fardo para ele. Ele perdeu seus filhos, mesmo sendo um servo de Deus. Ele perdeu tudo que tinha, perdeu todos os seus bens, da noite para o dia, perdeu a sua saúde. Mas o que os seus amigos fizeram no início, e foi maravilhoso enquanto eles fizeram só isso, foi ouvi-lo. Agiram certo,
ouviram, só que fizeram a mais do que o que Deus tinha designado para que eles fizessem. Passaram-se 7 dias, e eles começaram a falar, a interferir, a pré-julgar Jó. Então eles deixaram de cuidar de Jó. A gente, irmãos, protagoniza esse papel. Às vezes nós somos os amigos de Jó, mas nós precisamos compreender que às vezes nós somos o Jó. Se hoje você é a pessoa que está precisando, amanhã você é a pessoa que vai estar abençoando. Se hoje você é a pessoa que Deus tem chamado para abençoar e cuidar do outro, saiba que amanhã poderá ser você a pessoa a necessitar dos cuidados do outro. Por isso que dentro desse mesmo texto, o apóstolo Paulo fala da semeadura e da colheita, ele diz, olha, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também colherá. Se você semeia amor, carinho, cuidado, é isso que você vai colher lá na frente, quando você precisar. Cada um examine os seus próprios atos. No versículo 5, Paulo diz, pois cada um deverá levar a própria carga. E carga, aqui, tem o sentido de aquilo que se carrega, e nem sempre é pesado, pode ser ou não. E aí eu faço a comparação entre 2 caminhões. Você pode ter um caminhão carregado de cimento, como você pode ter um caminhão carregado de isopor. É carga do mesmo jeito. E o que o apóstolo Paulo está dizendo nesse sentido é, cada um tem a sua responsabilidade, a sua carga. Uns têm mais, outros têm menos. Agora, não queira fugir das suas responsabilidades. Não queira que o outro venha fazer por você aquilo que é a responsabilidade tua, aquilo que é a tua carga. Nem queira que Deus faça por você aquilo que Ele já disse que é para você fazer. Assim a gente consegue ver coerência no texto e compreender exatamente o que o Espírito Santo quer nos ensinar. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Mas examine-se a si mesmos, pois cada um deverá levar a sua própria carga, ou seja, cada um tem a sua responsabilidade, cada um prestará contas daquilo que é a responsabilidade sua, da responsabilidade que ele carrega. Uma outra lição que eu aprendo nesse texto, queridos, é que todos nós temos a mesma necessidade de cuidarmos uns dos outros. Então, se eu preciso cuidar, se eu preciso ser cuidado, eu também preciso cuidar. Se eu quero que alguém cuide de mim, eu também preciso me oferecer para cuidar de alguém, amém? E eu trago 2 exemplos aqui na Bíblia, de gente que se ofereceu para cuidar do outro e que percebeu a mão de Deus cuidando dele. É essa a experiência que a gente tem, quem serve ao Senhor. Até mesmo na interpretação do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, quando diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem vai acrescentar é Deus. Por quê? Porque você buscou primeiro o seu reino, a sua justiça. Então você cuidou das coisas de Deus, e Deus está se comprometendo a cuidar das tuas coisas, cuidar de você, cuidar da tua vida. Mas a gente vê isso tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. No Antigo Testamento a gente pode olhar para a vida de Neemias, um dos exemplos, são vários, mas Neemias me chama muita atenção, porque Neemias estava no palácio do rei Artaxerxes, e lá, no Império Medo-Persa, ele recebe a notícia de que na sua terra natal, Judá, seus irmãos estavam perecendo, estavam passando por necessidade. E aí sabe o que Neemias fez? Ele abriu mão do seu conforto. Ele procurou o rei e pediu que o rei autorizasse ele a ir até a sua cidade e pudesse lá ajudar, contribuir de alguma forma para a mudança da vida das pessoas que estavam lá. Mas antes disso ele orou muito, ele jejuou. E quando ele teve uma oportunidade de estar
diante do rei, ele orou rapidinho, mas ele era um homem que tinha vida de oração. E eu não vejo pessoas que consigam cumprir o propósito de Deus na sua vida, de serem bênção na vida de alguém, se não forem pessoas que têm vida de oração. Eu quero convidar a igreja a refletir sobre esse aspecto. Você precisa cuidar da sua vida, você precisa estar bem para fazer o bem ao outro. Não há como você estar bem diante de Deus, bem espiritualmente, sem ser uma pessoa que tem uma vida de oração. Eu não estou falando aqui de religiosidade. Não, eu estou falando da qualidade do tempo que você tem destinado, designado a estar na presença de Deus. Não é orar tão somente, é estar na presença de Deus, falando com Ele e ouvindo Ele falar com você. Quando Neemias voltou para sua terra, vocês pensam que ele foi recebido como um herói? Vocês pensam que ele encontrou facilidade para fazer aquilo que Deus tinha mandado ele fazer? Irmãos, estudem o livro de Neemias e vocês vão ver quantas pressões ele sofreu, quantas interferências e de oposições políticas naquele tempo. A Bíblia está cheia de exemplos de política e de politicagem. E às vezes você olha para o cenário político nacional, você identifica vários contextos do povo de Israel em momentos diferentes, nos quais você identifica semelhanças. Ele foi caluniado, tentaram matar Neemias, mas Deus ficava usando estratégias, levantava profeta, pessoas para falar com ele, e a ponto de ter que se esconder para poder estar protegido e proteger a sua integridade física. Um homem que saiu da sua zona de conforto para fazer o bem. No Novo Testamento a gente vê uma mulher chamada Dorcas. Dorcas foi aquela mulher que vivia em Jope, preocupada com a causa das viúvas, principalmente aquelas necessitadas. E Dorcas fazia roupas, ela era costureira. E sabe o que aconteceu com Dorcas? Dorcas adoeceu. Ninguém sabe, né, irmãos, quando vai adoecer. Dorcas adoeceu e veio a falecer. Só que aquelas pessoas a quem ela fez o bem, aquelas pessoas de quem ela cuidou, está lá no livro de Atos, capítulo 9. Aquelas pessoas se desesperaram e foram procurar uma ajuda de Deus. Quando é só um milagre, irmãos, milagre é coisa de Deus. E aí eles souberam que Pedro estava perto e foram atrás de Pedro e levaram Pedro até a presença de Dorcas. E o milagre de Deus aconteceu na vida daquela mulher. Amém? Da mesma forma que ela cuidou das pessoas enquanto estava em vida, Deus cuidou dela para lhe restituir a própria vida. É maravilhoso a gente ver a prática de uma fé que não se consegue mensurar, que a ciência não pode explicar, que se pudesse não seria fé. Mas foi assim que Deus estabeleceu que nós haveríamos de nos relacionar com Ele, pela fé. É assim que a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. E a gente encontra isso no Antigo Testamento, Abacuque falando, e a gente encontra isso no Novo Testamento, Paulo, o apóstolo inspirado por Deus, confirmando. E eu te desafio hoje a querer viver pela fé. É no campo da fé que a gente percebe o cuidado de Deus sobre nós. Então a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos viver uma vida cristã, mas vida cristã não se vive de forma isolada. Hebreus capítulo 10, versículo 24. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia é esse, irmãos? A volta do Senhor.
Essa palavra ela vem como uma vacina para cristãos que estão enfermos, achando que tem como viver uma vida cristã sadia, longe e fora da igreja do Senhor. Não sei se você já ouviu falar dos desengrejados. É triste quando você vê um quadro assim de gente decepcionada com a igreja. E é errado quando você começa a olhar para essas pessoas, pré-julgando-as como tendo um defeito. Falei no início da mensagem que os defeitos são a consequência e a causa é a fragilidade. E se tem gente decepcionada com a igreja do Senhor Jesus, irmãos, é porque a igreja do Senhor Jesus também tem as suas fragilidades. E eu faço parte dela, você faz parte dela. E quem às vezes se decepciona também tem as suas fragilidades. Se nós cuidássemos melhor uns dos outros, nós estaríamos vivendo a verdadeira igreja do Senhor Jesus. Isso porque, e aí eu entendo porque que a igreja é importante. Paulo diz: consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Tem boas obras que eu não conseguirei nunca fazer sozinho. Uma grande ação social. Como que você consegue impactar uma comunidade sozinho em um único dia? Mas a igreja do Senhor Jesus consegue. É o pouco que cada um tem a oferecer de si, no cuidado do outro, e vai somar essa grande obra que só a igreja do Senhor pode fazer. Eu aprendo que Cristo nos chamou para vivermos como família. Abra na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 17. Paulo também diz na carta aos Efésios: ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito, se referindo ao Espírito Santo, o Espírito de Deus. Versículo 19: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha aqui a Bíblia falando sobre igreja enquanto família. E se família é lugar de cuidarmos uns dos outros, irmãos, na igreja do Senhor Jesus, isso precisa ser uma verdade. Eu preciso olhar mais para o meu lado, sem deixar de olhar para cima. Aliás, eu aprendo que é olhando para o lado que eu consigo enxergar quem está lá em cima. Vê se os irmãos compreendem o que eu estou falando. Tanta gente que chega numa igreja e diz assim: eu não me importo com ninguém, eu só me importo com Deus. Meu alvo é Deus. E a palavra de Deus ensina: não há como você estabelecer Deus como seu alvo, se você não contemplar as necessidades do seu irmão. Não é possível você amar a Deus, a quem você não vê, se você não é nem capaz de amar ao seu próximo, a quem você vê. Deus quer uma igreja que olhe mais horizontalmente para as necessidades do outro, se enxergando como alguém que também precisa. Imagina, irmãos, isso me conforta. Me conforta quando eu oro pelos irmãos, eu sei que tem vários irmãos orando por mim. E isso é uma verdade, glória a Deus por isso. É bom você estar numa família em que pais oram pelos filhos, mas que os filhos também oram pelos pais. É melhor ainda quando você vê um casal em que a mulher ora pela família, ora pela vida do marido, ora pela manutenção do casamento, pela família, mas ela sabe que tem um esposo que faz a mesma coisa. Isso é o sonho, é o projeto de Deus para nós e precisa se tornar uma realidade, pois Deus nos chamou para sermos membros da sua família. Quando ele diz assim: pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai. Deus se coloca como Pai, e Pai é um termo que nos remete ao conceito de família. Tem um cântico do pastor Daniel de Souza, esse cântico se chama Corpo e Família. Ele diz assim: somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos
do Senhor. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade para a glória do Senhor. Amém, irmãos?